Bom dia. Não tem nada da série, né? Porque não tem série ainda. Muito bem. O pastor até já deu a deixa aqui, né? Vocês acompanharam que essa semana começaram as campanhas, né? Abriu a semana para campanha, certo? Eu não sei se você já começou a fazer campanha para o seu candidato aí, mas agora tem regras, hein? O pessoal colocou regras mais rígidas aí para cuidado com o que você posta aí, tá bom? O que você fala, especialmente passando informação que você não tem como saber se é verdadeira ou falsa, que essa é a maior preocupação que está tendo aí, que o pessoal está falando aí, que já na eleição passada e muito mais agora, tem que tomar cuidado com isso. E aí, pensando nisso, eu trouxe uma proposta para hoje, né? A gente às vezes acaba se envolvendo com tanta coisa na emoção. Eu entendo também, como o pastor falou, que nós temos o nosso papel como cidadão. Aliás, nós vamos explorar um pouquinho mais esse tema a partir do mês que vem, né? Estamos definindo ainda o tema maior, mas eu já quero esquentar um pouquinho isso, porque nós temos um bem tão precioso para nos apegar, né? E nós temos, às vezes, facilidade de se apegar a tanta coisa supérflua, tanta coisa que não tem importância fundamental, determinante para a nossa vida. E nós acabamos de cantar aqui que nós vamos louvar o Senhor, não importam as circunstâncias. E às vezes nós achamos que as circunstâncias importam para louvar o Senhor na prática. Se o meu candidato não estiver na frente, não ganhar, eu não sei o que vai ser do nosso país. Você está dizendo que importam as circunstâncias. Se eu for mandado embora do emprego, eu não sei o que vai ser da minha família. Você está dizendo que importa a circunstância. Se eu não tiver saúde, então eu não vou conseguir dar a condição necessária de sustento em casa. Você está dizendo que importa a circunstância. E aí eu quero propor, nessa manhã, um olhar para o nosso bem mais precioso, que é a palavra. E ela vai nos ajudar a firmar os nossos pés naquilo que é seguro, naquele que é a rocha, porque essa palavra vem da fonte, que é o Deus de toda a segurança. Um Deus, como o pastor falou, que independente das circunstâncias, Ele é o soberano, Ele é o rei, quer você queira, quer o mundo queira, quer não, quer o siga, quer não, o plano já está determinado. Todos um dia, eles se curvarão e irão reconhecer o seu senhorio. Nós temos um grande privilégio de fazer isso hoje, de nos rendermos a esse senhorio agora, hoje, seguir o rei e a lei do rei, porque o reino dele já está instituído por direito, ainda não de fato. Um dia ele vai reinar de fato sobre toda a humanidade. Ainda esse tempo não chegou, mas o seu reino por direito já foi constituído. Ele é o rei, a palavra dele é a lei, e nós somos os seus súditos. O problema é que muitas vezes nós falamos que temos um rei, que temos uma lei, mas na prática nós seguimos outro governo e desprezamos a lei do nosso soberano. Devo ficar só com a Bíblia. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer com isso que a palavra de Deus é soberana. Eu quero dizer com isso que ela nós vamos ver aqui, ela é suficiente. Não é que você só vai ler a Bíblia, você não pode ler mais nada. Mas a única regra de fé e de prática que vai conduzir sua vida deve ser a Bíblia. Porque no momento em que você entendeu, espero que já tenha entendido, que Jesus é o único Senhor, existe apenas uma só palavra, uma só fé, uma só lei.
E eu quero olhar para um texto clássico, que com certeza muitos aqui, a grande maioria, conhece. Você pode acompanhar aqui ou pode abrir a sua Bíblia aí. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Paulo está escrevendo para Timóteo, um jovem pastor, e ele acabou de elogiá-lo pela sua criação, a maneira como Deus, pela graça, o trouxe à fé, no versículo 15. Desde criança que ele sabe as sagradas letras, que são suficientes para educá-lo para a salvação, e ele vai revelar essa verdade sobre a Escritura Sagrada, dizendo assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebeu esse texto? O que mais eu preciso? Ele já começa falando que toda a Escritura é inspirada por Deus. Aliás, um cuidado aqui gramatical. Se você tem uma versão de Bíblia que troca esse verbo, toda Escritura inspirada é, isso, eu não sou um grande entendedor da língua portuguesa, mas aí nós teríamos um erro, tá bom? Espero que não tenha sido de propósito, mas a ideia é que toda Escritura é inspirada. Não toda Escritura inspirada é proveitosa para. É como se eu dissesse assim, tentando ilustrar aí o probleminha da troca, simplesmente desse jogar ele para lá. Se eu falasse assim, como eu costumo dizer quando falo sobre esse assunto, um exemplo. Todas as pessoas desse salão são bonitas e inteligentes. O que você ia entender com isso? Você ia me agradecer, né? Porque você faz parte aí. Não tem um aqui que ficaria de fora se eu dissesse todas as pessoas desse salão são bonitas e inteligentes. Agora, se eu dissesse assim, todas as pessoas bonitas e inteligentes desse salão são meus amigos. Eu estaria dando margem para dizer que talvez exista alguém aqui que não seja bonito e inteligente. Ou todas as pessoas bonitas são inteligentes. Tá vendo como eu só troquei, né, o verbo do lugar. Se isso é de propósito, estão querendo tirar, né, a ideia seria tirar o peso dessa inspiração plena. E tem gente que defende isso, irmãos. Talvez você tenha ouvido falar e talvez você até acredite nisso, ou se não acredita na teoria, talvez na prática viva, como se acreditasse, que tem parte da Bíblia que não serve para você, porque não é inspirado. E essa inspiração, só a Bíblia tem. Tá? O termo inspirado, no original, só aparece referindo-se à própria Bíblia. Eu já falei sobre isso aqui também em outras mensagens. É comum a gente, já caiu no usual, falar assim, hoje o guitarrista estava inspirado. O baterista estava inspirado. Hoje o centroavante ali do time, quarta-feira, né? O Yuri estava inspirado. Espero que continue assim, né? Mas não existe pessoa inspirada. Tá? A palavra inspirado é soprado por Deus. Só o escrito, a palavra, é inspirada. A pessoa que escreveu, ela não é inspirada. Ela é movida, ela é iluminada, direcionada pelo Espírito para escrever o escrito inspirado. Tá? Parece assim, chatice, mas é para ser bem correto com o termo, porque quando esse termo aparece na Bíblia, ele só aparece referindo à própria Bíblia, não a pessoas, só ao escrito. Muito bem, então a partir disso, eu quero propor aqui que eu devo ficar só com a Bíblia, porque ela é. O que ela é? Primeiro, sagrada. E por isso ela é especial. Inspirada por quem? Por Deus. Soprada
pelo próprio Deus. É a palavra do próprio Deus. Qualquer outro livro, qualquer outro escrito, de qualquer outra época, por qualquer outra pessoa, não é, não foi e nem será inspirado por Deus. Nós temos boa literatura e até indicamos que os irmãos tenham uma rotina de ler bons livros, mas nada, ninguém substitui a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus é sagrada. Só a palavra de Deus é inspirada por Ele. Ok? Isso tem que ficar muito claro. O texto ele deixa isso claro quando o apóstolo Paulo diz: toda escritura, e ele se refere, obviamente, à Bíblia, é inspirada por Deus. O que nós queremos dizer com isso? Que a Bíblia, ela não apenas contém, como alguns imaginam, a palavra. A Bíblia contém a palavra. Não, ela é a palavra. A Bíblia não é uma dentre as regras de fé e prática que nós temos. Ela é a única regra de fé e prática. Aliás, essa é uma característica que distingue o cristianismo das seitas. Quando uma entidade, quando uma organização usa a Bíblia, aliás, quase todas elas usam, né? Mas quando se usa a Bíblia com mais algum escrito que contenha a mesma ou relativa autoridade, isso já distingue essa organização como sendo uma organização divina, autenticada, né, por Deus, como no caso a única igreja de Jesus, aquela que provém da Bíblia. Então, quando tem a Bíblia mais tal coisa, a palavra de Deus mais a palavra do profeta tal, a palavra de Deus mais a palavra da irmã, da profetisa tal, do apóstolo não sei quem, né, ainda mais nos tempos modernos. Então, isso você já pode desconfiar, corre disso aí, porque a Bíblia não precisa de nada nem ninguém para completá-la, para atualizá-la, tá bom? Ela é suficiente, ela é sagrada. Nós vamos ver também isso mais para frente. Ela não precisa de ajuda para se modernizar. Não, a Bíblia ela serviu bem até esse momento da história, mas agora, como os tempos mudaram, então Deus trouxe uma nova revelação. E essa pessoa, então, grande homem ou mulher temente a Deus, foi usada para trazer algo que vai agora completar aquilo que ficou para trás, ficou desatualizado. Esquece, não vai atrás disso. A Bíblia é viva, ela é soberana, ela não está presa, nesse sentido, a tempos e épocas. Ela permanece para sempre. Ao nos achegarmos à Bíblia, devemos sempre lembrar que estamos lendo um livro pactual. A lei, ela é um documento, né? E esses documentos pactuais, normalmente, concluem com uma maldição de inscrição pactual. Isso fazendo uma análise com outros documentos. Tá? Vemos, por exemplo, em Deuteronômio 4:2, isso é repetido lá no 12:32 e também esse conceito em Provérbios 30, e no final da Bíblia também é repetido esse conceito lá em Apocalipse. Mas vamos comigo lá para você ver como Deus leva a sério essa questão da sua palavra e como os homens em nenhuma época, em nenhum tempo poderiam ou teriam autorização e autoridade para modificar alguma coisa da palavra eterna, imutável, porque ela é perfeita. Porque se ela provém de Deus que é perfeito, ela também é perfeita. Se ela provém de um Deus que não muda, ela também não muda. Se ela provém de um Deus que está soberano, é maioral sobre qualquer tempo ou época, ela da mesma forma é soberana e maioral. Ela não está presa a mudanças da época. Ela não precisa de atualizações, backup. E Deus ele alertou seriamente, né, por ser um documento pactual, sobre as disciplinas ou as maldições que
que viriam sobre aqueles que ousassem mudar qualquer coisa da palavra. Vamos olhar aqui o texto. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Deuteronômio é a repetição da lei. E já no capítulo 4, verso 2, escreve o seguinte: nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem. Mas, o quê? Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Precisa de explicação esse texto? Ele é bem direto, com palavras assim bem fortes. Nada acrescentem e nada retirem. Nada acrescentem e nada retirem. Isso é sério. Obedeçam. Você continua páginas à frente, agora capítulo 12, verso 32. Apliquem-se a fazer tudo o que eu lhes ordeno. Não lhe acrescentem nem tirem coisa alguma. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Apliquem-se a fazer tudo o que lhes ordeno. Como eu disse, esse conceito é repetido em Provérbios 30, 5 e 6. Vamos lá rapidamente. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. E aí, de novo, nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. E essa é uma tendência do ser humano. Muitos de nós, nós não gostamos de ser contrariados. Nós gostamos de fazer aquilo que o nosso coração enganoso deseja ardentemente. E é difícil ouvir um não. Não é verdade? Nós, no desespero, talvez da nossa vida, nós erramos e muitas vezes nós não gostamos de assumir as consequências desse erro e procuramos um jeitinho, pelo menos para minimizar as consequências. Igrejas e mais igrejas surgem, infelizmente, por causa disso. Eu não sei por que você está nessa igreja, mas eu falei para a turma de vida cristã. Se você está aqui hoje visitando ou tem chegado aqui, fica conosco depois desse tempo. Nós vamos ter uma aula muito legal aqui sobre as bases da doutrina cristã. E na primeira aula eu falei isso. Aquela frase famosa, né, quando as pessoas começam a conhecer uma igreja legal, e elas dizem assim: eu gosto de estar nessa igreja porque lá eu me sinto bem. É interessante isso e é verdade, deveria ser verdade, mas não a única verdade. Porque se você vai numa igreja onde você só se sente bem, tem alguma coisa errada com ela. Porque nada acontece que vai mexer, nada acontece que vai colocar o dedo ali numa ferida. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela sonda e ela examina, né? Quando eu tive o problema aqui que estourou aqui o músculo da panturrilha, eu fui para o médico. E o que ele fez? Ele foi examinar. E você acha que foi tranquilo? O que ele faz? Ele começa a apertar, virar. É aqui que dói. Aperta e é ali. Então, o exame dói. E muitas vezes nós chegamos, a menos que você seja perfeito, que eu acredito certamente que não, nós vamos chegar aqui, nesse momento, num dia como esse, com problemas sérios, com rompimento de caráter. E a Bíblia vai examinar, e ela vai começar a apertar ali, e você vai gemer aí no canto. E aí você vai falar: eu não estou me sentindo bem.
Mas é isso é necessário, porque ao doer é identificado o problema, e a Bíblia vem não só para apontar a dor, mas para dizer, eu tenho a solução para isso, eu tenho a cura. O tratamento muitas vezes vai demorar, e vai continuar doendo por um bom tempo, mas ela vai restaurar, porque Deus é mestre em restauração. Então, se você está vindo nessa igreja aqui, só porque você se sente bem, fala conosco, porque a gente vai ter que mudar muita coisa. Eu gosto muito quando você diz, pastor, aquele dia foi difícil ouvir aquela palavra. Aquele dia eu saí daqui com o coração e as tripas torcendo. Porque a Bíblia, não o pastor necessariamente, não a igreja batista, mas a palavra falou comigo. E que bom, você está vivo. Porque se você não estiver vivo, não adianta nada. Pode cortar, pode quebrar o osso, não vai doer. É sinal de que você está vivo, irmão. Se dói, agradeça a Deus, porque Deus está mexendo com você. Porque Ele quer restaurar. Porque a hora que não doer mais, aí é um problema sério. Aí você vai sair daqui anestesiado, entrar anestesiado, um zumbi. E nós não queremos. Deus não quer gente assim. Deus quer gente que possa se derramar, chorar, dizer está doendo, buscar ajuda. Porque a palavra de Deus é poderosa. Então, vai doer. Vai doer. Por isso o texto fala, cuidado. Cuidado porque você vai... talvez, e isso já aconteceu, e talvez aconteça com você, eu quero acreditar que não. Oramos por isso. Nós somos uma família. Família, você sabe, né? Tem problemas. Qual família aqui que não tem problema? Agora, se no primeiro problema você espana, vai embora, chuta o pau da barraca, divorcia ou qualquer coisa assim, você não entendeu o que é ser família. Porque você não vai encontrar uma família que não tenha problema. A igreja é uma grande família. Só que o que acontece, às vezes por causa do nosso egoísmo, nosso coração enganoso, nós queremos seguir esse coração enganoso e nós queremos ouvir o que afaga o nosso ego. Então certas coisas nós não queremos ouvir. Ainda mais se isso é direto, se é um aconselhamento direto, um tempo de... Por isso que muita gente corre de pequeno grupo. Não quer saber de pequeno grupo. Sabe por quê? Porque aqui é legal, ó. Tá todo mundo aqui ouvindo, beleza. Mas acabou aqui, se você quiser, você vai embora. Ninguém tá nem aí, você não tá nem aí com ninguém. Mas no pequeno grupo, não. Você tá lá numa meia dúzia, 10 pessoas, tá um olhando para a cara do outro durante uma hora ali, conversando e fazendo pergunta direta. E aí, meu irmão, como é que foi a semana? No discipulado, o cara pergunta, e aí? Pornografia, você tá vendo essa semana? Você falou que estava vendo semana passada. E aí? Como é que você está no trânsito? Você falou que teve um BO lá no trânsito, que você xingou, não sei quem. Como é que foi essa semana? Você vai ter que compartilhar, você vai ter que abrir o coração. Você vai ter que ser ministrado e ministrar. Por isso que tem gente que corre de pequeno grupo, porque não quer esse envolvimento. Não quer essa vida na vida. Aliás, se você gostaria de que alguém se importasse com você, entra num pequeno grupo, faz parte. Vai lá. Agora, prepare-se. Tá? Porque lá você vai conhecer e vai se mostrar também. Só que tem gente que não quer isso. E aí, ele fala assim, eu vou procurar uma igreja onde o pessoal fale que lá eu não preciso me comprometer com um pequeno grupo. Vai encontrar? Vai encontrar a igreja até que fala que pequeno grupo não é de Deus. Vai. Eu preciso de uma igreja que não fale de pecado, que não fique falando tanto assim que a gente tem que acertar, que não... Vai encontrar? Vai. Eu vou encontrar uma igreja, eu preciso de uma igreja que fala que eu preciso fazer obras para ir para o céu, porque eu gosto de trabalhar. Esse negócio de que a salvação é pela graça, isso é muito simples para mim, não é possível. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu sempre fiz tudo na minha vida para conquistar o que eu tenho, por que o céu, que é a maior conquista, eu não tenho que fazer nada? Eu vou procurar uma igreja que fale isso. Vai encontrar? Vai. Eu quero uma igreja onde aceite todos do jeito que são e continue aceitando todos do jeito que são. Não precisa mudar nada. Afinal de contas, nós estamos num mundo moderno e a igreja não está acompanhando essa modernidade de pensamento. Vai encontrar a igreja assim que abraça todo mundo e continua abraçando sem cutucar nada. Vai. Mas aqui a questão não está em igreja A, B ou C. A questão aqui está na Escritura.
Você vai encontrar na Escritura aquilo que você quer? Só porque você quer? Não. Ela não vai se moldar aos seus desejos. Ou você aceita do jeito que ela é, ou então você a rejeita. E se você mudar, o mentiroso será quem? Não a palavra. Você será um mentiroso. E Deus vai cobrar de você por ter mudado a palavra. E gente, entenda isso. Acrescentar ou tirar não é necessariamente você ir lá e escrever uma Bíblia, uma Bíblia, editar, publicar, diferente dessa. Eu entendo que isso tem relação com a nossa prática, a maneira como nós cremos e vivemos. Porque tem gente que faz vistas grossas a muito mandamento, muito princípio na palavra. Como se aquilo para ele não servisse. Não, eu estou indo naquela igreja lá, gosto de muita coisa, mas tem aquela parte que eles falam de, por exemplo, dar uma oferta, de contribuir, isso eu não concordo. E aí você começa a fazer a sua Bíblia na prática. Esse negócio de ter que ficar, esse negócio de discipulado, de um na vida do outro, na minha vida eu não gosto que ninguém se meta. Já deu muito trabalho isso lá atrás. Então esse negócio que eles pregam lá de um na vida do outro, eu não concordo. Mas eu gosto do resto. Você está fazendo a sua Bíblia. Porque isso não é uma questão da Igreja Batista do Horto do IP. O uns aos outros é bíblico. O pequeno grupo é bíblico. A oferta é bíblica. O pecado que tem que ser tratado seriamente é bíblico. Por quê? Essa palavra é sagrada. Ela não muda. E lá no Apocalipse, o último, no final, de novo, olha como é importante isso, né? Deus vai voltar a trazer essa exortação pesada para nós. Último capítulo do último livro. Últimos versículos da Bíblia. Deus vai falar o quê? Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Você percebe a seriedade que Deus trata com a Escritura, que é a verdade, que é sagrada? Por isso eu devo ficar só com a Bíblia, porque ela é sagrada. Santifica-os na verdade, João 17:17. A tua palavra é uma verdade? É mais uma verdade? Ela é a verdade. Não existe outra. Não existe outra. Né? Salmo 119, 160. Aliás, o Salmo 119 inteiro, escrito de maneira maravilhosa, com poesia hebraica, falando todo ele da palavra. Todo ele, cada trecho falando da palavra. Cada parte, de parte em parte, usando uma letra do alfabeto para iniciar o texto com aquela letra. É muito bonito o Salmo 119. É um poema sobre a palavra de Deus. E no 160, a verdade é a essência da tua palavra. Todas as tuas justas ordenanças, se referindo à Escritura, são eternas. São eternas. Eu devo ficar só com a Bíblia porque ela é sagrada. Eu devo ficar só com a Bíblia porque ela é suficiente. Por isso nos enche. Toda a Escritura, voltando para 2 Timóteo 3,16, é inspirada por Deus e ela é proveitosa ou útil, né? Para quê? Para o ensino, repreensão, correção e educação ou instrução na justiça. E isso não é por um acaso, isso é uma sequência lógica e progressiva, tá? Primeiro nós ensinamos, porque não adianta você querer repreender uma criança se antes você não a
Ensinou. Isso aconteceu. Eu conto essa história com o Heitor, quando era bem pequenininho. Nós compramos, na época, era lançamento, assim, mais maneira de dizer, aquela TV que você assiste com óculos 3D. Compramos, bonita. Tá lá. Né? E coloquei ali no quarto. Depois, do começo você assiste um monte de filme, né, com óculos. Hoje nem sei onde está mais esse óculos. Mas o que acontece? Compramos lá a televisão. E ele era pequenininho. E aí eu sempre ando com uma caneta, né, no bolso e tal. E eu estava com aquelas canetas de ferro, pesada, né? E deixei em cima ali do rack. Saí para fazer alguma coisa. Aquela que você vira, aí depois você volta, né? Mas de ferro. E quando eu voltei, né, para assistir, eu olhei assim na tela, parecia que tinha uma manchinha assim, né? Eu falei, vou passar um paninho, né? Deve ter, alguém pôs a mão aí. E passei, quando eu estou passando ali o paninho ali, eu percebo que não está limpando. E aí, com mais cuidado, quando eu vou chegando mais perto, eu percebo que tem um arranhão assim fundo na tela. Não só aquela coisa meio, aquela assinatura de médico, assim, sabe? Aí, na hora, o que vem, né? Começou a ferver. Começou a borbulhar. Mas não era aquelas borbulhas de amor do cantor, não. Era de ira. E a minha primeira sensação foi, eu vou arrebentar esse moleque. A minha televisão. Onde já se viu um negócio caro. Né? Mas como que pode? Né? Ele devia ter o quê ali? Sei lá, uns 4 anos. 3, não lembro. Mas é óbvio que Vanessa não faria um negócio desse. Só estávamos nós 3 lá. Eu não fui. E aí sobrou para quem? E aí eu cheguei nele e falei, Heitor, você riscou a televisão? Só do jeito de olhar, com aquele olhar assim, tipo, já era. Né? Já acusou, não precisou falar nada. E eu também, talvez eu nem ia querer nem ouvir, né? Não estava nem disposto a negociar nessa hora. Mas assim, foi a ação do Espírito Santo. Me veio na mente, né, a seguinte instrução. Você disse para ele que não era para fazer isso? Ele sabia que não podia passar aquele objeto ali, senão ia acontecer o estrago que aconteceu? Ele foi instruído quanto a isso? Eu nunca tinha dito para ele nada a respeito disso. E as crianças são curiosas. Eu acredito que ele nem imaginava o estrago que ele ia fazer. Né? Eu já fiz coisas assim também, quando eu era pequenininho. Quando eu ganhei o primeiro uniforme de escolinha pública, quando esse uniforme chegou lá em casa, minha mãe não estava, eu peguei a sacola e eu li na etiqueta da camiseta, 100% algodão. E eu pensei, é de algodão? O que é algodão para criança, né? E eu comecei a mexer na camiseta e não parecia, aí eu peguei a tesoura. E eu comecei a ver se... Porque se é algodão, né? Depois você faz assim e ela volta, né? E não voltou. Então... Mas minha mãe nunca me disse o que era isso, né? O 100% algodão. Só que, ao contrário da minha mãe, eu expliquei, eu pensei direito, não apanhei primeiro, para depois tentar explicar. Eu apanhei naquele dia, porque eu cortei a camiseta da escola. Mas mãe estava dizendo que é de algodão. Né? E eu não tinha essa noção. E aí eu chamei e com muita paciência divina, filho, isso aqui não pode passar ali. Porque, olha o que acontece. E agora não tem como voltar, isso é caro, não tem como recuperar. E se eu for recuperar, vou pagar um dinheiro, talvez, mesmo valor que eu comprei a televisão. E está lá até hoje. E vocês não sabem da pior. Mais para frente, um ano depois, tal, ele riscou de novo. Aí ele teve disciplina. Por quê? Ele já havia sido ensinado. Então, você não pode repreender se você primeiro não ensinou. Então eu ensinei, em seguida eu vim com a repreensão, depois que ele fez de novo eu entrei com a correção e continuar mostrando, porque quando a pessoa é ensinada, ela se desvia.
A Bíblia serve para trazer de volta para o caminho, corrigir a rota e continuar mostrando o caminho da justiça. O caminho é esse, continue por aqui. Então não é por um acaso, é essa sequência. Ela ensina, ela avisa que está errado, ela traz de volta para o caminho certo e ela continua instruindo naquele caminho. Então, a Escritura, ela é suficiente. Porque não tem nada aí que esteja faltando para uma vida segura. Tem ensino, tem o alerta quando erra, tem o caminho de volta e tem a instrução para continuar nesse caminho. Não tem nada que esteja faltando aí. Afirmar essa suficiência não é dizer que a Bíblia ela fala de tudo. Tá, então está dizendo, a Bíblia ela fala de tudo que eu preciso saber. Todas as informações do mundo estão na Bíblia. Tem tudo que assim, todas as informações que eu quiser, eu vou na Bíblia e acho. Não, o Google tem mais que ela. Certo? Se digitar na Bíblia lá, não vai aparecer. Né? Se for procurar na Bíblia, como que resolve aquela conta, ela vai dizer para você? Não, a Bíblia não tem essa informação matemática. Certo? Se eu for digitar na Bíblia, como é que eu faço um bolo de chocolate? Eu vou achar na Bíblia? Não tem. Né? Por mais que algumas senhoras da Bíblia fossem prendadas, elas não deixaram nenhuma receita de bolo lá. Vai estar na Bíblia se o Palmeiras tem mundial? Nem na Bíblia, mas em alguns lugares você vai achar. Mas como eu falei no começo, tem muito lugar fake aí. Mas olha só. Ela não diz tudo. O que ela diz é o que eu preciso saber, aquilo que importa, verdadeiramente importa para que eu tenha uma vida piedosa. Um caminho seguro. É isso. Então a Bíblia nunca se dispôs a ser o manual de instrução para tudo, mas para tudo que é relevante. Para tudo que é necessário. Isso sim, ela tem princípios para tudo. Né? Ela pode não ter a receita do bolo, mas ela vai me ajudar a entender, né, se eu posso comer, o que eu devo comer, que hora que eu devo comer, quanto que eu devo comer, se aquilo ali é lícito ou não é. Ela vai me dar instruções para sabedoria e discernimento. Se eu estou gastando mais dinheiro onde eu devia, onde eu não devia. Entende? Apesar de nós ela não vai trazer a conta matemática, mas vai dar princípios para entender como eu posso chegar lá. Tá bom? Essa é a ideia. Acredito que isso esteja claro para todo mundo, né? Muitos alegam afirmar a suficiência, mas na prática nega. Não, a Bíblia é suficiente, mas quando eu preciso de algo, na prática, e ela me diz, não vá, não faça, ou faça, eu falo, hoje não. Então ela é suficiente até a página 2. Ou ela é ou não é. Não é a sua atitude que vai mudar a suficiência da Bíblia. Você tem que ser honesto. Ela é suficiente. Aqueles que negam carecem de informação que necessitam por causa da imaturidade ou negligência. A Bíblia, né, ou negligência, né, ela é suficiente para nos dirigir, mas muitas vezes a gente negligencia o estudo da Bíblia. Erramos porque não conhecemos as Escrituras. Né? Alguns também exibem forte rebelião e impiedade. Sabe o que tem que fazer, sabe que a Bíblia está dizendo não, mas mesmo assim o coração enganoso diz, eu vou fazer, conscientemente. Embora a Bíblia se dirija às suas situações, recusam-se a submeter os seus mandamentos e instruções. E tem gente que vai além ainda, dá uma de espiritual, né? Rejeitam o próprio método de receber a direção e exigem que Deus o dirija através de visões, sonhos, profecias. Fica esperando uma coisa que está além da Bíblia, sendo que ela já deu tudo o que é necessário. Então tem gente que, no fundo, né? Eu acho que tem até gente enganada por ignorância aí que corre atrás dessas coisas, mas tem gente que sabe. A Bíblia está dizendo ali A e ela espera de Deus uma visão, um sonho, né? Uma autoilusão para tentar transformar aquele A em A mais B. Deus disse para não mentir. Mas eu tive um sonho dizendo que nesse caso pode mentir. Eu abro uma exceção para você hoje. Aí ele vai falar, não, mas Deus falou comigo. Mas falou aonde? Num sonho. Aí alguns falam, você não pode questionar, né? Não, peraí, se está na Bíblia, se confronta com a Bíblia, não tem sonho que seja validado. Não tem visão que seja validada.
Pode tirar a foto do anjo que veio falar com você. Não aceite. Pode fazer uma selfie com ele. Ó, esse aqui que me falou, esse anjo aqui. Ó, tá lá atrás. Ó. Tá vendo a luz ali? Não. Se não está na Bíblia, não vá, não siga. O diabo se transforma em anjo de luz. E tem muita gente indo por esse caminho. Por quê? Ah, lá o pastor na igreja batista, mas ele é mais ou menos. Ele não tem muita orientação, não é um cara tão... Mas eu fui lá, o apóstolo, lá esse aqui tem contato direto com Deus. E quando ele revelou, não é que o homem falou uns negócios que é mesmo, bateu. Bateu, você vai apanhar quando chegar lá. Porque Deus não vai aceitar esse tipo de coisa, porque não está na palavra. Como é que esse Deus se contradiz com o que está aqui? A gente brinca, mas é sério esse negócio. Tem muita gente seguindo o seu próprio coração enganoso, indo atrás de gente que também está iludida nessa. A Bíblia é suficiente, eu não preciso de mais nada. Não preciso. Não estou negando que Deus possa se revelar num sonho, numa visão, em situações específicas. Mas nenhuma revelação de Deus vai contradizer a revelação de Deus. A palavra. Nunca, em momento algum. Tem ninguém especial que mereça uma revelação extra nos dias de hoje. Tudo que precisamos está na palavra. E ela é eterna, atemporal. Para terminar, esses textos aí, né, vão apontar para isso também. Nós não temos tempo para ler todos. Vamos ler Salmo 119. Nós já estávamos no Salmo 119, né? Vamos ler o 105. A tua palavra é lâmpada para os meus, que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é suficiente. O que eu preciso para andar seguro, a palavra tem. Finalmente, eu devo ficar só com a Bíblia, porque ela é sólida. Ela não muda, ela não vai variar, ela vai cumprir o propósito para qual foi determinada. A palavra de Deus, ela tem um propósito e ela vai cumprir. Que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela é efetiva, ela vai cumprir o seu propósito. Se você confiar e obedecer a palavra, a parte dela ela vai fazer. Ela não vai te deixar na mão. Ela vai fazer. Ela não volta vazia. Ela vai cumprir o seu propósito. E quando a gente fala não volta vazia, não estou falando só de bênção, não. Maldição também. Todo mundo está ouvindo a palavra hoje aqui, independente do pastor. Ninguém sai daqui sem decidir. Ou você toma a decisão de mudar, ou você vai tomar a decisão de continuar do jeito que você estava. Ela não vai voltar vazia. Para aqueles que decidiram mudar e serem transformados por ela, ela vai voltar trazendo bênção. Para aqueles que decidiram ficar do jeito que está, sem mudar, sem deixá-la transformar a sua vida e o seu coração, ela não vai voltar vazia para você também. Ela vai voltar trazendo disciplina e condenação. Mas ela não volta vazia. O homem de Deus aqui, a ideia é de que o ser humano, a pessoa, claro que Paulo estava dirigindo esse escrito diretamente no primeiro momento a Timóteo. Mas é óbvio que esse princípio é válido para todo aquele que crê. Homem e mulher em todo o tempo. Tá bom? Então Deus ele fala de maneira pessoal, particular. Essa mesma mensagem ela não é diferente. Você vai ouvir, não vai acontecer nada diferente. Mas o significado é um só. Mas a significância do que está sendo dito para cada um no seu momento, ela vai tocar naquele ponto que você precisa. Eu não sei o que você precisa ouvir nessa manhã. Eu não sei em que momento da mensagem Deus mais falou com você. Mas se você está com o coração aberto em algum momento, ou em vários, ou enfim, Ele tem falado de forma diferente. Na situação de cada um. No contexto que cada um vive. No ambiente em que cada um está inserido. Na cultura de cada um. A Bíblia ela é viva, ela vai chegar e vai atender a necessidade do homem e não vai precisar mudar para isso. É nós que vamos mudar, ela não muda. Ela vai falar a cada um. É impressionante isso, como ela fala de maneira... Né, o significado é o mesmo, mas a aplicação dela no coração de cada um, no momento de cada um é diferente. Porque ela é a palavra de Deus. Deus conhece o seu ser, Ele sabe do que precisa. Eu não sei por que Ele quis que eu falasse isso hoje, o tema era livre. Mas Ele me orientou. Algum propósito Ele tem para você. Para você, como teve para mim. A Bíblia é especial. Eu não posso deixar de falar da palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática.
ela vai cumprir esse propósito. Quantos de vocês leram a Bíblia essa semana? Quantos de vocês se debruçaram na palavra de Deus essa semana? Eu não falo ler como você lê um jornal, eu falo de meditar. Se ela é a palavra de Deus, quantos de vocês conheceram mais a Deus essa semana por meio da leitura e da obediência à palavra? Ela tem esse propósito de que o homem de Deus seja perfeito. Perfeito aqui não é igual a Deus. Perfeito dentro do limite que ele deu para cada um de nós como seres criados e limitados, ou seja, maduro, completo. Né? Para alguns, Deus deu uma capacidade X, para outros uma capacidade Y. Mas o que Deus trabalha não é com comparação. Eu não tenho que ficar me comparando ao Tiago, porque eu quero ser perfeito igual ao Tiago. Tiago, gostou, né? Não. Deus deu o meu 100%. Talvez o meu 100% vai ser menos que o Tiago. Mas eu não tenho, se eu quiser ser igual ao Tiago, eu vou pecar. Porque eu vou estar negligenciando alguma área para tentar fazer igual ele. Eu tenho que fazer o meu melhor, o meu que Deus deu a minha capacidade, a minha condição. Com essa panturrilha meia boca, mas eu posso chegar ao que Deus deu para mim. Mas tem gente que é atleta, vai fazer mais do que eu nesse ponto. E se eu fizer, Deus me deu capacidade de fazer 50. Se eu fizer 50, deu capacidade para o Tiago fazer 80, ele fizer 70, ele fez 20 mais que eu, mas ele não fez 100%. E ele vai estar devendo para Deus. Está entendendo como a questão não é comparação? É o que Deus deu para você fazer, faça o seu melhor. E ela vai cumprir esse propósito de tornar você perfeito e perfeitamente habilitado, maduro, completo, para toda boa obra. Já que estávamos no Salmo 119, vamos ler os 6 e 9 para terminar. Verso 6 e verso 9. A Bíblia vai cumprir o seu propósito em nós. Eu não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Então vamos pensar nisso. Jesus, ele é o nosso grande exemplo. Ele cumpriu a palavra na vida dele. Lá em Jó, o próprio Jó, depois de tudo que aconteceu com ele, no capítulo 23 de Jó, versículo... Abre comigo lá. 23. Versículo 12. Jó vai dizer assim... Leia esse versículo, você que conhece um pouco de Bíblia, e tenta ver com o que parece essa palavra de Jó aqui. Onde em outro momento na Escritura alguém falou algo parecido. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó disse isso. Dei mais valor às palavras da tua boca do que ao meu pão de cada dia. Qual foi o outro que falou isso mais à frente? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Será que Jesus estava citando Jó? Interessante que os dois tiveram uma interação com o diabo, né? No caso de Jó, não tão diretamente, mas naquele momento, Jesus também estava sem nada. Jó pôde dizer para o diabo naquele dia: eu dei mais valor para as palavras da boca do meu Deus do que ao próprio pão. E Jesus mais na frente, quando o diabo também vai tentá-lo, né, a dar mais valor para as coisas desse mundo, Jesus vai dizer como Jó disse. Então se você poderia dizer assim, mas Jesus ele pode dizer isso porque ele é Deus, né? Tal. Ele estava ali como homem, gente. Mas se você quiser deixar Jesus um pouquinho de lado, coloca Jó. Ele falou a mesma coisa. Como eu e você. Eu dei mais valor às palavras da tua boca do que ao próprio pão. E você? Assim como Jesus, assim como Jó, que valor você tem dado para a Bíblia? Quando eu falo valor, não é só pegar e guardar o livro, lustrar, comprar, encapar.
é obedecer, é viver a palavra, é desejar, como Pedro fala, como criança recém-nascida, genuíno leite. É como o salmista fala que a palavra de Deus para ele era mais doce que o mel. Então essa mesma palavra que nos sustenta, que nos alimenta, também nos dá prazer como mel, doce aos nossos lábios. Ela tem sido assim para você? Baixe sua cabeça, vamos orar. Feche seus olhos para concentrar. Eu só vou repetir aqui. Eu devo ficar só com a Bíblia porque ela é sagrada, suficiente e sólida. Fala com o Senhor aí. Coloca seu coração diante de Deus. O quanto você tem considerado a palavra. O quanto você tem ficado só com a Bíblia. Muita informação falsa vai surgir nesses dias de campanha. Muita gente falando muita coisa. Mas isso não é de hoje. Quantas coisas o mundo tem falado aos seus ouvidos? Quantas propostas o seu coração enganoso tem feito a você para assumir caminhos enganosos? Você tem buscado na Bíblia o caminho certo? Tem buscado pela Bíblia, na Bíblia, através da Bíblia, um porto seguro? Tem buscado na palavra um guia, uma orientação para o seu futuro, para o seu presente, para a sua família? É na Bíblia que você extrai os princípios que vão nortear os seus pensamentos, as suas decisões? Ou você busca no Google? Ou você busca em outros órgãos, sejam eles governamentais ou, enfim, particulares, ou na sua própria sabedoria, como diz a palavra, né? Se estribando no seu próprio entendimento? Onde você está buscando as respostas para os seus dilemas? Em quem você tem confiado na hora que realmente aperta? Você sabe ouvir um não da palavra de Deus? Você sabe ouvir um não? Ou você não aceita esse não? Você vai procurar uma igreja que vai dizer o sim que você quer ouvir? Você vai encontrar. Você está correndo de um pequeno grupo porque não quer interagir, porque não quer permitir que a palavra de Deus, ministrada por meio desses irmãos e irmãs, moldem o seu caráter e possam levar você a tomar decisões que vão doer no começo, porque ela vai examinar. Você está correndo de um pequeno grupo porque você não quer essa interação, você não quer abrir sua vida? Você tem acrescentado ou retirado alguma coisa na prática? Avalie-se. Entregue-se ao poder transformador da palavra de Deus.